Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Voltando aqui para gravar vídeos novamente, né? Eu fiquei um tempo sem gravar, estava num processo complicado e resolvendo várias questões pessoais. Entre elas, vocês estão vendo aí que o cenário mudou um pouco, né? A cidade é a mesma, mas o carro que a gente está gravando mudou. Depois, né, se tiver interesse, eu faço um vídeo falando desse carro aqui, né? Igual eu fiz o Jetta, né? O antigo carro. Mas assim, tô gostando muito. É um Fiat Abarth Fastback. Muito bom, tô gostando demais desse carro. Tá cumprindo bem o espaço aí que foi deixado pelo Jetta. Tá muito bom. Mas não é disso que eu queria falar hoje. Eu queria voltar, né? Algumas reflexões. Tem muito tempo que eu não gravo sobre esses temas, né? Mais reflexivos. E o tema de hoje que eu queria falar é sobre algo curioso que acontece, que tem uma interseção, ou uma contradição talvez, que acontece entre o progressismo e o conservadorismo. Bom, o que exatamente tem o que eu quero dizer, né? Existe um ponto, atualmente, hoje em dia, que gera um pouco de debate nesse sentido. É um ponto que dá pra gente usar como exemplo, sabe? Que é o seguinte, vamos supor, câmeras nas ruas com reconhecimento facial, né? É um tema assim bem específico, mas eu acho ele interessante porque eu já vi em alguns podcasts argumentos assim curiosos de pessoas de espectros políticos diferentes. A princípio, quando a gente olha para esse tema, nossa intuição diz o quê? Poxa, a pessoa conservadora vai adorar, né? Porque a primeira coisa que vem à mente é, com a câmera de reconhecimento facial vai ficar muito mais fácil pegar bandido, prender o pessoal. Mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar, porque tem uma linha dentro do conservadorismo que é uma linha liberal. E existe um contraponto nisso, porque, querendo ou não, é algo que puxa um pouco para a esquerda, que é maior controle do Estado sobre o indivíduo, ou seja, um Estado maior. Olha como é que as coisas começam a se confundir. Voltando ao início, né, a gente pensa que o conservador vai ser a favor e um progressista vai ser contra. Não é? Poxa, vai pegar os criminosos na rua, vai tirar a liberdade das pessoas, né? Mas ao mesmo tempo tem a parte do conservador liberal que prega que é a favor da liberdade do indivíduo. Então, assim, o que eu quero dizer? Esse é um ponto muito curioso, porque é um tema que dá realmente um debate, né? Isso é algo conservador ou isso é algo progressista? Ou melhor, necessariamente precisa ficar dentro dessas duas caixinhas? Ou a gente está falando de algo liberal, ou a gente está falando de o que a gente quer, um Estado maior ou um Estado menor? Eu sou uma pessoa que me considero como conservador, sabe, em vários aspectos. E, assim, sempre critico o Estado e reconheço que tem um anseio em mim por uma vontade por um Estado menor, sabe? Mas, ao mesmo tempo, esse tema, por exemplo, câmeras com reconhecimento facial, vem muita coisa à minha mente, sabe? Que dá pra girar em torno disso. Um exemplo, vamos começar a civilização ocidental lá no início, não no início, né, mas assim, Estados Unidos. Vamos pegar os Estados Unidos como um exemplo. Velho Oeste. Poxa, tinha liberdade, né? Muita liberdade, áreas novas, áreas com pouquíssimo controle do Estado, o país estava se expandindo, lá, aquela bagunça, fronteira com o México, etc., indígenas. Era meio que um caos, mas tinha muita gente que gostava, porque você saía fora das instituições, do Estado, você conseguia ser muito mais livre. Mas isso também abria a fronteira com uma violência muito grande, você até podia ter sua arma,
né? Isso se emprega até hoje em dia. Você pode até ter sua arma, mas poxa, se todo dia um ladrão diferente invadir sua casa, você vai começar a pedir por algo maior para controlar melhor a sociedade, para que todo dia você não tenha que lutar com alguém, né? Seria como se você precisasse de uma defesa. E é mais ou menos isso que tinha no contexto do Velho Oeste. Tinha lá o xerife, né, e os bandidos, procurados, e as pessoas de bem, né, à medida que o Velho Oeste foi se integrando ao resto dos Estados Unidos, ao resto das instituições, né, a lei começou a ter mais poder, o Estado começou a ter mais poder, representado ali na figura do xerife, com cada vez mais munido, né, de recursos para punir quem era um outlaw, né, quem era um fora da lei. Pro cara conseguir lá ter a casa dele, a família dele, implantar as coisas dele sem ninguém lá assaltar à noite, né? Então percebe-se que existe tanto uma demanda por liberdade, pessoas que gostam do espírito do Oeste pela liberdade, quanto pessoas, vamos dizer, né, entre aspas aqui de bem, pessoas trabalhando lá, preferiam já um controle maior, ou seja, a liberdade é muito legal, mas pô, se ficar livre demais também, sem controle nenhum, a gente está enrascado, digamos assim. A pessoa pode ter arma, pode ter o que for, mas não consegue se defender de modo adequado. E isso vai muito a favor até dessa questão de câmeras hoje em dia, né? Com o tempo e como a história foi passando, hoje em dia ficou muito na cabeça das pessoas de que uma pessoa de direita vai sempre preferir um Estado menor, um liberalismo maior, e a pessoa de esquerda vai querer um Estado maior, mais controlador. Isso vem muito das ideias, né, marxistas, né, do comunismo, socialismo, não falando aqui que é a mesma coisa, mas assim, falando que é o quê? O Estado governando todo mundo. E vamos aplicar isso também no mundo atual. O que eu quero dizer? Vamos comparar a China e os Estados Unidos. Vamos lá. Atualmente, o que a China é? Ela é capitalista? Ela é socialista? Ela é uma coisa no papel e outra coisa na prática? Ela é conservadora ou é liberal? Conservador necessariamente tem que estar na direita, liberal necessariamente tem que estar na esquerda. Essas coisas, elas se confundem. O que eu quero dizer é isso. Não é preto no branco. E se a gente for pensar, cara, eu tenho pensado sobre isso, já pensei várias vezes, eu acho muito interessante que é um fenômeno estranho. Eu, como uma pessoa que se considera conservadora e de direita, eu me sinto impressionantemente mais representado pelo modo de funcionamento da China do que o norte-americano atual. Não é uma contradição absurda isso? Podem até gerar debates no comentário, às vezes é falta de conhecimento minha, mas o que eu quero dizer com isso? Poxa, lá no Velho Oeste, quando o pessoal de bem queria um Estado maior para proteção, né, para ter uma estabilidade de vida maior, era o quê? Poxa, eu aceito pagar taxas para um governo, eu aceito quem controle alguns aspectos da minha vida, mas eu quero algo em troca. Eu quero minha segurança, eu quero ter minha estrada para me locomover de um lado a outro com boa qualidade, né? Se eu quiser ir de trem, eu quero que tenha trem, eu quero que exista regulações para algumas coisas, porque senão, né, vira uma terra sem dono, um passando a perna no outro o tempo inteiro. Mas o que acontece que eu vejo no mundo ocidental hoje em dia? Brasil, Estados Unidos atual, talvez Califórnia, é o quê? Cara, você pagar para o governo te controlar, né? Você paga imposto o dia inteiro, né? A gente paga sobre tudo que a gente compra. O exemplo mais básico do básico, esse carro. Poxa, eu pago imposto para comprá-lo, eu pago imposto no combustível, eu pago imposto em todas as peças que eu for repor, eu pago imposto na hora de vender e eu pago uma taxa anual para rodar. Rodar aonde? Nessas pistas que a gente vê. Eu não preciso aqui descrever a qualidade que é, né? Aqui no Brasil eu não preciso gastar, vocês sabem como é que é a qualidade. Ok, eu tenho escolha, eu nasci aqui,
NUS, eu pago para ter NUS, eu pago imposto naquilo, eu pago para ter água, eu pago para ter saúde, né? E pago para o SUS existir, mas todo mundo que tem um pouco de condição acaba também pagando plano de saúde. Ou seja, você paga duas vezes. De novo, eu preciso explicar sobre o SUS aqui. Eu, pessoalmente, tem muitas coisas que eu defendo, que eu acho ótimo no SUS. Mas o fato de cada vez mais pessoas contratarem planos de saúde também mostra o outro lado do espectro aí, que a gente não pode ignorar. Então você paga duas vezes. Educação, você paga pelas escolas públicas, mas de novo, cada vez mais a pessoa vai tendo condição, ela vai para uma privada, paga duas vezes de novo. Por quê? Eu preciso explicar de novo o motivo da pessoa querer botar seu filho numa escola particular? De novo, não preciso explicar, não é? Então, assim, várias coisas a gente acaba pagando duas vezes. Isso é sinal de que não funciona, nosso sistema não está funcionando. A gente paga, né, o Estado, e ele não fornece o que a gente queria, o mínimo que a gente queria em troca não é nos fornecido. E você vê o modelo da China, que me parece muito conservador, vocês me desculpem. Não vejo progressismo lá, por mais que no papel seja socialismo, porque, cara, o Estado até controla as coisas, mas entrega. Porque eu acho que é tudo o que o cidadão de bem queria lá no início. Lá no início, quando o Estado foi se estruturando aqui no Ocidente, vamos ser sinceros, tudo que o servo na época feudal queria, tudo que os trabalhadores na época da Revolução Industrial, os moradores ali de uma área sem civilização sempre quiseram, é ter uma vida, cara, digna. É exatamente isso, cara, ter uma vida digna. Quando você vive num lugar que se diz de direita, né, que se diz liberal, conservador, mas você não consegue ter sua dignidade mantida, pô, você como cidadão comum vai preferir viver num lugar que pode dizer que é socialista, pode dizer que o governo controla tudo, mas que te dá dignidade, sabe? Você acessar serviços de qualidade, pô, você até acaba aceitando que o governo tem algum controle sobre você, você acaba aceitando na época feudal que se você tinha um nobre bom, você acabava aceitando ficar na terra dele tranquilo, ok, cara. Mas o que está acontecendo no nosso mundo, aqui no Brasil, no Ocidente, Estados Unidos incluso, cara, é pagar para ser feito de otário, não é verdade? É pagar para ser feito de bobo. Então, assim, eu começo a sentir uma aproximação muito maior da China, com a China atual. E vamos lá, a pauta de, voltando ao início do vídeo, da onde começou isso tudo, câmeras com reconhecimento facial. Vocês... Tem um cara barrando a faixa livre aqui, é por isso que eu distraí. Mas deu certo, já saiu da frente. Mas voltando ao tema atual, o tema anterior, câmeras de reconhecimento facial. Cara, olha que contradição. A esquerda é a favor da China, mas é contra esse tipo de câmera. Você chega no Brasil e quando tem uma proposta exatamente do que a China é notada, que é desse tipo de câmera, a população é toda controlada, né? O socialismo tem total a ver com o controle estatal máximo. Aí a esquerda daqui já é contra e a direita é a favor. Vocês pegaram o que eu queria dizer? Eu não sei se eu fui claro, é um tema complexo. Dirigindo, eu acho que vou ter que começar a gravar de outras formas, porque dirigindo tem muita distração. Mas eu acho que vocês conseguiram pegar, cara, como assim, você muda um pouquinho o contexto e esse negócio de direita e esquerda começa a se misturar, conservadorismo com progressismo começa a mudar, porque querendo ou não, é algo que o conservador aceita, mas também é um progresso na sociedade, não é? Ter uma câmera de alta tecnologia é algo que é um progresso, mas o conservador aceita. É aquela coisa, inclusive eu vi uma vez o Renato 38 falando no podcast, porque ele é uma pessoa de direita, só dando contexto, que é contra esse tipo de vigilância. Falando, não tem como você ser um conservador
e querer que o Estado tenha câmera com reconhecimento facial, porque isso é controle estatal, isso é esquerda. Mas, de novo, você pega o Brasil, poxa, é a esquerda que é contra esse tipo de vigilância. Uma coisa não faz sentido com a outra. Inclusive, eu queria perguntar, é claro que eu não posso, mas eu queria saber do Renato 38. Renato, você tem câmera na sua casa? Vigia a parte da calçada? Se você tem, cara, é meio que uma contradição. Você pode falar, mas é pra minha defesa. Tá, mas você tá vigiando todo mundo que tá passando aí na rua. E digo mais, cara, a gente, nessa sociedade, né, com bilhões de pessoas no mundo, a gente abre mão de muita coisa. Pô, eu moro numa propriedade que é murada, que tem aquela concertina, cerca elétrica, ou seja, parece uma cadeia. Eu queria morar lá? Não queria morar lá. Eu queria morar num lugar mais bonito, mais livre, né, aquela coisa que a gente vê em filme às vezes, sem muros, sem nada. Mas, cara, é muito simples. Tem condição de ter isso aqui? Não tem. Então eu digo outra coisa que eu vi num podcast que eu achei muito interessante. Inclusive tem a ver com a geopolítica atual, né, de fazer o inimigo perder. O que é isso? Eu, mesmo sendo conservador, mesmo sendo uma pessoa de direita, se meu inimigo for perder um braço, eu prefiro que o meu inimigo... Nossa, eu vou cortar isso aqui depois, fiz um bagunço danado. Enfim, o asfalto que não deixa você concentrar, você tem que ficar desviando de buraco o tempo inteiro. Mas voltando ao que eu queria dizer, cara, eu prefiro perder um braço se for pro meu inimigo perder dois. Entendeu? Então assim, a câmera vai tirar minha liberdade? Vai tirar minha liberdade. Mas quem é desonesto e quem tá devendo, vai tirar mais ainda a liberdade dessa pessoa. Então eu aprovo. Porque acaba que é isso, cara. A gente, enfim, a vida humana é sempre escolher o menos pior, cara. Não importa se meu idealismo prega que eu tenho que ser livre, ir para onde eu quiser, sem ninguém dar satisfação. Não importa, se na realidade não funciona, o que eu posso fazer? Né? Eu vou deixar minha casa aberta, eu vou deixar sem muro, vou deixar sem câmera? Não vou. Entendeu? Eu vou deixar meu carro sem seguro? É isso. Eu pago um imposto para ter polícia. Eu tenho que fazer o seguro do carro, eu sou doido. Se alguém bater em mim, vai pagar? Não dá para confiar. Eu vou confiar que ninguém vai roubar meu carro? Também não vou confiar. Então assim, pô, a vida é assim, é cheia dessas mini contradições. Então esse vídeo, além de ser uma reflexão mega interessante, que eu acho, que tem a ver aí com, cara, olha tanta coisa que a gente falou, uma questão simples de individualidade, né, de liberdade individual que a gente transmitiu para a geopolítica, né, país, China, Estados Unidos, diferença entre um e outro na prática, diferenças no papel, a origem, né, lá no início, quando eu falei de Velho Oeste, a questão das leis, como é que começou, que a gente sempre topa abrir mão de algumas liberdades para também viver com mais segurança, sabe? E tudo isso, eu acho que no final, eu acho que o que tem que ficar claro nesse vídeo é o óbvio, né? Porque hoje em dia a gente tem que explicar o óbvio o tempo inteiro, não sei se vocês já perceberam. E o óbvio é, as coisas não são preto no branco. As coisas direita, esquerda, não é preto no branco. Conservador, liberal, não é preto no branco, sabe? Progressista. Tem um degradê enorme aí que tem que ser levado em consideração, cara. Eu acho que no fim, cara, seja você de qual espectro for, você só quer viver com dignidade e viver melhor, cara. Ah, você vai ser alguém controlado, um escravo, não sei o que, cara. Você quer ter sua dignidade, cara. E o status quo vai fazer de tudo para que cada vez mais você ache que é digno de menos coisas e vá se acostumando sempre a viver de uma maneira pior. É aqui o Brasil, não é verdade? A gente vai se acostumando a pagar tudo aquilo que eu falei, pagar dobrado por um tanto de serviço, e você vai aceitando. Você aceita que não pode entrar numa determinada rua porque é comandada por um estado paralelo. Você aceita que você não pode circular no centro da sua cidade a partir de tal hora da noite. Você aceita que você tem que colocar cerca elétrica na sua casa. Então, assim, cara, isso é uma mola que eles vão dando uma pressão nela até um ponto que isso aí vai disparar, cara. Quanto mais as pessoas vão se sentindo, cara, mais indignas, mais vai instabilizando tudo, sabe? Mais as coisas vão se confundindo.
E você percebe que o poder, cara, ele é igual. Seja no Oriente, seja no Ocidente, o poder é muito parecido, o objetivo é muito parecido. Uma coisa que me preocupa e um dos objetivos pelo qual eu fiz esse canal é o seguinte, cara. Peraí que eu me concentrei no trânsito aqui. É o seguinte, cara. O que eu percebo que tem se feito ultimamente? É um emborrecimento da população. As pessoas, elas ficam tão alienadas, cara, tão assim por fora da realidade, que elas começam a aceitar tudo, igual a família, tá? Não tô sendo redundante sem querer. E isso me preocupa, cara. Por isso que eu faço esse canal, por isso que eu tento falar coisas diferentes. Eu sou só mais um no meio da correnteza, mas tenho a vontade de levar informação para as pessoas, assim, ver se também vão se sentir como eu me sinto, sabe? Uma insatisfação, ver que a coisa não tá tão boa quanto, sei lá, a política prega que está, ou como às vezes a gente fica entorpecido, né, nessa sociedade atual, sei lá, seja vendo séries, sendo distrações que, pô, são legais, são, mas até que ponto são só espetáculos vazios e estão te distraindo pro que realmente importa, sabe? Então por isso que eu faço esse canal, e é um convite, cara, a mais pessoas também fazerem canal, a falarem mais sobre temas importantes, sabe? Cara, é muita coisa contribuindo para o emburrecimento da população. Os cliques são direcionados para fofoca, para bobeira, para coisa que não agrega nada. Eu quero fazer um esforço particular meu para mudar isso, cara. Eu queria muito viver num lugar com mais... onde as pessoas tivessem um senso crítico maior, saber apreciar de fato o que é bom, o que é ruim, saber diferenciar o que importa, o que não importa. E esse é meu convite que eu faço aqui nesse canal. Vamos debater, vamos... Pô, você pensa diferente, faz um canal também, sabe? Faça um canal pra você, expõe a sua opinião, cara. Vamos parar de compartilhar coisas inúteis, vamos parar de dar like pra bobeira, vamos tentar mudar as coisas. Se ninguém começar, as coisas nunca vão mudar, cara. Cada um fazer sua parte. Eu sei que é algo que parece totalmente abstrato e distante, mas, cara, eu quero fazer a minha. Quero aqui expressar minhas ideias, quero aqui botar alguma coisa no YouTube que não seja mais do mesmo, cara. React inútil, assunto besta, falar alguma coisa que importa, tentar trazer uma mensagem diferente, mesmo que a pessoa discorde. Pô, bota o contraponto aí, vamos usar o cérebro, vamos parar de só pensar bobeira, sabe? A gente também tem poder de tirar nossas próprias conclusões sobre as coisas. Então esse é o convite que eu faço. Vamos pensar melhor, vamos mudar, né, o jeito como as coisas, como as regras estão sendo feitas, o jeito que a mídia tem controlado a gente, né, o mainstream todo. Vamos tentar mudar isso. Enfim, acabou ficando longo, não sei se vocês entenderam minha mensagem. E é isso, eu vou terminar por aqui. Talvez depois eu explique melhor em outro vídeo, que eu acho que ainda assim ficou muito não sei se ficou muito bom o jeito que eu expus o assunto, mas eu pretendo trabalhar mais nisso. É isso, um abraço.